Bem-vindos, bem-vindas, tudo bem, gente? Já estamos começando, um minutinho o pessoal está entrando. Podem pegar a sua aguinha, as anotações, e a gente vai ter uma aula maravilhosa hoje. Nossa aula hoje é muito importante, é um dos assuntos mais importantes da nossa vida, a gente saber sobre esses padrões que estão na natureza e que estão na nossa vida também. Tenho certeza que quem estiver assistindo essa aula hoje vai sair assim, ó, realizado e realizada, porque quando nós entendemos sobre os padrões, a gente começa a perceber a nossa vida passada de uma maneira diferente. Nós começamos a perceber que nós somos um personagem na nossa vida e que a nossa vida é um palco, é um teatro. É muito sobre isso hoje a nossa aula. Eu espero que todos vocês gostem muito e se beneficiem muito desse conhecimento. É um conhecimento que todos nós, desde criança, deveríamos saber e aprender. Faz muita diferença na nossa vida, tá bom? Então, já vamos começar. Vocês estão escutando uma música? Vocês estão escutando? Ou parou a música para vocês? Estão? Marisa, está escutando uma música? Aqui comigo? Bem no fundinho, né? Bem baixinho. Então, tá bom. Era isso que eu queria saber. Se vocês me ouvem bem, e a gente pode começar a apresentação de hoje. Vai ser uma aula incrível sobre os padrões. Como que a gente deve lidar na nossa vida com os acontecimentos, como que a gente deve perceber os acontecimentos na nossa vida, organizar isso, né? Deixa eu só abrir aqui que a gente já começa. Muito bem, então vocês estão vendo a minha tela, certo? Eu vou apresentar para vocês, gente, a nossa aula número 3. Nós já vimos antes por que é importante reprogramar nossa vida, que nós somos os agentes principais da nossa vida, não podemos ficar esperando algo acontecer, ou sempre, como a gente sempre foi levado, a humanidade sempre foi levada a esperar um próximo ciclo, né? Esperar uma próxima oportunidade de crescer, esperar o final do ano, esperar o ano que vem. Nós vamos perceber hoje que nós somos regidos por padrões. E se a gente não percebe isso, a gente é levado pelos padrões e não é dono da própria vida e das próprias condições da vida. E isso dá muita tristeza para o ser humano, tá? O ser humano hoje, ele está muito triste, ele está muito depressivo, porque ele não está no controle da sua própria vida. Ele não está no controle da sua própria vida. Ele está dentro de padrões. Então, vejam aqui comigo, tá, gente? A nossa aula de hoje, a aula 3, vai ser liberada, exclusiva para o nosso grupo. Depois ela está dentro do curso de reprogramação, mas para o nosso grupo, vocês têm acesso sempre em primeira mão. Quem tiver no nosso grupo vai ter o acesso sempre gratuito das nossas aulas. E aí vocês vão podendo montar gratuitamente o seu programa de reprogramação, fazendo ao vivo comigo, estudando ao vivo comigo na segunda-feira e na terça, e depois realizando a sua reprogramação com esses insights que você vai recebendo, tá bom? Para quem quiser o programa mais aprofundado e já quiser mergulhar de cabeça na reprogramação, é isso que eu quero, eu estou pronto para isso, eu estou pronto para essa transformação, aí você faz o reprogramação separado do grupo, junto comigo e com os alunos de reprogramação, que é quem quer entrar na turma de reprogramação, né, e na mentoria, que são 2 cursos diferentes, tá, gente? A reprogramação é um nível 1 e a mentoria
daí já é o nível mais avançado, onde nós aplicamos a reprogramação para os negócios também, para você começar a expandir na sua vida e nos negócios, tá? Então, só para vocês saberem que aqui a aula 3 vão ser 8 aulas, que vocês vão estar podendo fazer toda a reprogramação, pontinho por pontinho comigo, ao vivo na segunda-feira, mas quem quiser já se aprofundar mais, a gente tem os programas mais avançados, nível 1 e nível 2, que é a mentoria, tá bom? Papel e caneta na mão, chimarrão ou café, ou chá, estão prontos e prontas? Então vamos lá. Gente, como reconhecer padrões e transformar sua realidade? Já vimos aqui algumas imagens, certo? E eu vou falar delas para vocês, tá? Como reconhecer os padrões e mudar a sua vida? Vocês vão descobrir comigo hoje que existe uma ordem natural na nossa vida. E uma ordem natural que pode mudar a sua vida da noite para o dia, tá bom? Ao mesmo tempo, nós somos feitos dessa ordem natural, mas o ser humano não sabe. Ele desperta depois de um tempo, quando ele recebe esses conhecimentos. Então, a minha missão aqui, gente, é passar esses conhecimentos para vocês, para ajudar na vida de vocês, na sua família, no seu trabalho. Porque nós somos seres que passam adiante a prosperidade, a saúde e o conhecimento. Então, cada um de nós é um pontinho de luz na vida do outro, né? Essa é a minha missão aqui com vocês, tá? Ajudar vocês a melhorar na sua vida. Gente, os padrões, existem 3 tipos de padrões, tá? Padrões que criam as coisas, padrões que compõem as coisas, que fazem a estrutura, como a nossa vida, por exemplo, né? Um padrão que cria. Vamos pegar o primeiro padrão, laranjado aqui. Esse padrão, ele cria objetos, ele cria a natureza, ele cria a vida. É o padrão da criação, tá? Esse padrão, nós não temos absolutamente controle, nós somos feitos desse padrão. Até hoje, nós buscamos entender como que a gente veio à existência e para quê. Então, esse primeiro padrão, ele é criacional, ele cria, mas a gente não entende e não sabe exatamente o poder, né, o quanto é importante esse padrão. Depois que esse padrão faz a criação, ele faz as estruturas, e aí a gente tem a nossa composição. Do que somos feitos, cada pedaço da gente tem uma estrutura diferente, nosso padrão mental é um, padrão de trabalho é outro, padrão social é outro, padrão de linguagem, de cultura é outro, de emoções é outro. E aqui, padrão comportamental, aonde nós temos a função daquele objeto, a função daquela estrutura. Gente, isso é grego, tá? Eu sei que isso é grego, vamos para a parte prática do negócio. Mas eu preciso falar para vocês exatamente a origem disso aqui, porque aí sim vocês vão entender, tá? Então, é muito importante, vamos deixar entrar alguém aqui, bem-vindo, quem está entrando, seja muito bem-vindo. Já estou apresentando a nossa aula 3 de hoje, certo? Se você não pegou a canetinha e o papel, pode pegar, que a aula hoje é ouro. Voltando aqui, então, o que é um padrão mesmo? Um padrão, existem vários tipos de padrões. Padrão que cria, padrão estrutural, padrão comportamental, que faz a função daquelas coisas. Então, gente, padrão é uma repetição, certo? Certo, é uma repetição, mas uma repetição de quê? É uma repetição de criação, de estrutura e de comportamento. E nós temos que entender a raiz desse negócio, tá? É isso que eu gosto de trazer para vocês em todos os conhecimentos e programas ômega, a origem das coisas. Se vocês entenderem a origem, vocês têm o conhecimento para vocês. Se vocês não entendem a origem, vocês sempre vão precisar de alguém para ensinar. Isso também é um padrão, tá? A gente aprendeu dessa forma, a esperar o conhecimento, né? E é um padrão que foi criado. Então, vejam só,
A gente tem que começar a entender desses padrões para poder quebrá-los e transformá-los em padrões melhores, em estruturas melhores, em comportamentos melhores. Existem padrões em toda a natureza, gente. Dá uma olhada nas pintinhas da onça, dá uma olhada nas peninhas do papagaio, nas manchinhas do camaleão. Nós estamos cercados e nós somos feitos por padrões. Nós e toda a criação e toda a natureza. Esses padrões, eles são chamados também do número de Deus, ou a espiral dourada, o número de ouro, o número pi, né? Então, gente, esse número de ouro, esse código de Deus, ele está em tudo que é criado. E nós, naturalmente, nós somos feitos por essa ordem natural. Nós somos criados por essa ordem natural. Nós temos esse padrão, essa constituição na nossa pele, no nosso DNA, nas mãos, no corpo, por tudo, né? Isso aqui está desde o DNA até as nossas células, tudo tem esse padrão. Só que, de novo, parece que nós somos separados da natureza, né? Só que nós não somos, nós somos parte da natureza. E esse é outro padrão. A natureza cria tudo em cima desse número, tá, gente? O que os matemáticos fizeram? Eles observaram isso. Como assim que o miolo do girassol é igual à concha, que é igual a um brócolis, que é igual a uma nuvem no céu, a um redemoinho, a uma galáxia? Como assim? Então, por observar, nós começamos a enxergar os padrões ao nosso redor e em nós mesmos, tá bom? Muito bem até aqui, gente. Quem já conhecia o número de ouro, o número de Deus, o código de Deus? Alguém de vocês já conhecia? Que legal, né, gente? Isso aqui é fantástico. E esse é um conhecimento que hoje ele está mais divulgado, mas esse é um conhecimento que antes não era público, tá? Para vocês terem uma ideia, esse conhecimento era um conhecimento iniciático, que apenas os sacerdotes de alto grau recebiam. As pessoas viajavam até o Egito atrás desse conhecimento, na Índia atrás desse conhecimento. Então, hoje nós estamos aqui sentados, né, num novo padrão de aprendizado, recebendo e falando de um conhecimento super profundo e super iniciático. Por que iniciático? Porque isso aqui faz parte de um despertar. Ninguém desperta sem esse conhecimento, tá, gente? É muito importante isso. Padrões, eles estão dentro e fora de nós o tempo todo, na arte, na natureza, na arquitetura, na matemática, na culinária, no nosso organismo, nas plantas, no movimento da natureza, nas catástrofes, né? Então a gente consegue ver esses padrões físicos, tá, gente? Físicos. Porque os não físicos nós já vamos chegar. Primeiramente, vamos olhar para os físicos que são mais fáceis, né? Nós temos vários tipos de padrões. Nós temos padrões que geram ciclos, nós temos padrões que fazem estruturas e formas idênticas como essas aqui, nós temos padrões que são repetições, né, sistemas repetitivos, e outros que são idênticos, quase idênticos, e outros padrões que nós vamos chamar de fractais. Nós já chegaremos lá. Mas veja como nós não somos separados da natureza, muito ao contrário. Nós somos feitos de natureza, somos natureza, e nossos padrões deveriam ser somente naturais, para que nós tenhamos uma vida longeva e natural. Quando o ser humano começa a sair do padrão natural, o que acontece com ele? Ele adoece, né? Ele para de ter essa forma, essa espiral dourada, esse número de ouro, esse crescimento natural. E é isso que a gente tem que aprender a cuidar e reprogramar, gente. Essa assinatura, esse código de Deus, ele está em tudo, gente, do céu à terra, em todos os planetas, em todos os seres vivos, e também em todos os objetos, mesmo os artificiais.
Até os objetos artificiais têm padrões naturais. Quer dizer, olha que doideira, né? Os padrões naturais, eles ocupam toda a vastidão da existência. E os artificiais, eles são um subproduto, né? Eles são um outro tipo de padrão que nós basicamente criamos por comportamentos sociais. Mais ou menos assim, gente, quando o nosso padrão natural não está funcionando bem, é criado um outro padrão artificial para corrigir. Vejamos um exemplo, né? Quando uma criança não se desenvolve ou quando um adulto tem algum problema mental, o que é feito? É remediado, é corrigido, porque ao longo desse crescimento, tanto da criança quanto do adulto, há um transtorno de desenvolvimento. E aí a gente tenta corrigir esse padrão que saiu do natural. O que é o natural, né, gente? O natural é essa assinatura. É essa assinatura que cresce, que amplia, que existe, que desenha, que forma as coisas, que faz acontecer. Mas muitas vezes as pessoas saem do padrão natural. E aí começam-se as correções. E esse é que é o problema, tá, gente? Agora eu tenho que falar para vocês. Esse é o problema. Porque elas deveriam, as correções deveriam começar pelo ambiente, ó. Vocês estão vendo aqui? Não é no comportamento. Olha onde é que está o comportamento. O comportamento é depois. As habilidades é depois. As crenças são depois, né? Então, e outra, olha o espiritual, onde é que está? Está lá em cima. Tem muita gente que começa a tentar corrigir o padrão, ou a vida, ou o desenvolvimento, ou a saúde, começa a tentar corrigir lá pelo lado espiritual. Gente, eu sou super espiritualizada, eu amo esse assunto, e eu sou uma pessoa que sempre buscou muito, eu estudo há mais de 20 anos de espiritualidade. Por isso que eu estou aqui, porque justamente esses padrões naturais e a natureza, elas são a mais pura espiritualidade. E os ambientes também. Só que o que o ser humano está acostumado, ele está dentro de um padrão artificial de vida e de pensamento, e ele tenta corrigir tudo pelo mais difícil, pelo lado mais difícil, né? Pela missão, pela identidade, pela capacidade, pelo comportamento, pelo espiritual, muitas vezes. Eu tenho até uma história para contar para vocês. Tem uma cliente minha, que a criança estava com birras incessantes, mas ela nem percebia que ela não estava bem na fase da vida dela, como mãe mesmo, né? Vamos falar bem a verdade. Ela não percebeu isso. E a criança fazendo birras e birras e birras, para chamar a atenção dela. O que ela fez? Por ela não se perceber como mãe, com pressa, sem tempo, sem paciência, exausta também, coitada, claro, a gente não deve julgar, né, gente? As pessoas ficam cansadas por causa dos ambientes artificiais. Essa mãe cansada gerou um ambiente exausto para sua própria criança e começou a manifestar birra, certo? O que a mãe fez? Ela levou para tomar como é que a gente chama? As benzedeiras, né? Ela pediu uma benzedeira do grupo de mães. Então, ela nem pensou em tratar primeiramente o ambiente, né? No comportamento da criança. Ela não pensou, cara, minha criança está com comportamento, por quê? Não está legal a nossa rotina, não está legal o nosso padrão de vida, nossos hábitos. Ela levou tomar um passe de uma benzedeira. Gente, funciona? Claro que funciona, porque ela ficou, o subconsciente dela entende que a criança vai ficar melhor, então ela também fica mais aliviada. Há uma troca de energia nos passes, né, espirituais, nas benzedeiras, nos reikis. Há uma troca de energia, ok. Mas é a raiz do problema? Não é a raiz do problema, né? Então, o que a gente fala aqui no Reprograme-se? Nós vamos para a raiz dos problemas. Por quê? Porque o que nós podemos tratar? Qual o padrão que nós podemos perceber e ter consciência? É lá embaixo, gente. Ambiente. Nos ambientes é que nós estamos conscientes, é onde nós podemos agir.
E onde que o ser humano quer agir? No inconsciente, né? Ele quer lá levar para o lado espiritual uma coisa que é totalmente física e que está totalmente fora de um padrão de vida boa, de vida natural, de vida saudável, né? Então, é sobre isso, gente. Padrões, nós temos que perceber os padrões na nossa vida. Como que eu me comporto? Como está minha casa? Como está minha vida? Que crenças que eu tenho? Que capacidades que eu tenho? Olha essa pirâmide. Se você só responde essa pirâmide, você tem um recheio fundamental para a sua vida, né? Porque você tem que ter consciência do que comporta a sua vida, para você poder mexer nesses padrões. Se você não percebe que o seu ambiente te tira energia, que o seu trabalho não serve mais, que tira toda a energia vital, você tem que entender de onde é que tira, de onde é que você está perdendo energia. Por que você está com um comportamento ruim, com hábitos ruins, né? Por que você não consegue mudar de vida, de padrão? Então, começando sempre pelo começo, tá, gente? Se tornando consciente do ambiente que você habita, como natureza, tá? O espiritual, ele está em todas as camadas, porque a luz está em tudo, tá, gente? Não existe escuridão, vamos falar. Existe ausência, mais ou menos luz. Ausência de luz. Então, para você ter uma clareza, né? Para você ter luz na sua vida, em todos os aspectos, você precisa perceber os padrões naturais e principalmente os artificiais que você está inserido, inserida, e não consegue sair. E luta e quer sair e não consegue. Por quê? Porque não há percepção primária, que é onde você está. Como é que está seu corpo? Seu primeiro ambiente é o seu corpo, tá bom? Não é a sua casa, é seu corpo. Então, para cuidar da sua vida, você tem que cuidar de você em primeiro lugar, depois da sua casa, depois do seu trabalho. A gente tem uma ordem natural no planejamento, na organização da nossa vida, existe uma ordem. Imagina, gente, comigo, que você não fez a sua consciência. A gente não faz a nossa consciência, né? A gente é feito pela nossa consciência. É diferente. Dê uma olhada só nessa concepção de Freud. Como que Freud via a psique, a mente humana? Ele via por essa metáfora, né? A pontinha do iceberg é o que a gente sabe de nós. É o que a gente sabe da nossa vida. Uma pontinha. É a mínima coisa que nós vemos da nossa vida e que a gente lembra, certo? Depois, a gente tem o superego, que é o pré-consciente. Ali é uma beira de memória e não memória. Nós não temos total consciência se é uma memória, se é um sonho, se é real, né? E abaixo do ego, nós temos o nosso ID, a nossa identidade. Ela é 100% ou 90% inconsciente. A maior parte da nossa vida, ela é inconsciente. Então, os padrões naturais, gente, eles estão muito coligados ao nosso inconsciente, tá? E os artificiais ao consciente. Júlia, como assim? Quer dizer que o natural é o inconsciente e o artificial é o consciente? É, gente. Porque pensa comigo, tá? Nós vamos resolver essa paradigma para resolver isso hoje. Esse consciente é o que você lembra, é o que você compreende da vida e das suas experiências. Então, imagina uma criança, o que ela tem de compreensão, né? É o mínimo que ela tem de compreensão, mas de vivência ela tem mais. E assim somos nós adultos também. Nós temos uma vivência enorme, desde a barriga materna, que a gente nem lembra, mas está lá registrado e forma nossos padrões. Depois a gente vai crescendo e crescendo e crescendo e vai escolhendo o que lembrar, escolhendo o que não lembrar. Nós vamos selecionando, né, gente? Porém, fica tudo guardado. Tudo está guardado no nosso inconsciente. Quem é que decide a nossa vida e as nossas escolhas?
Será que é a pontinha do iceberg que tem maior peso? Não é. Nosso inconsciente sempre tem o maior peso e as nossas decisões, infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, as nossas decisões são feitas pelo inconsciente, tá? O consciente, ele entende, ele quer, ele deseja, ele sabe que ele quer ir para a direita ou para a esquerda, mas o que faz realmente nós irmos para a direita ou para a esquerda são todos os sensores, todas as nossas experiências tomadas no inconsciente. É isso que a gente não tem controle, tá, gente? Nós não temos controle disso. Nós só temos controle quando se torna consciente. E aí, gente, tem mais isso, né? Imagina que nós também não vemos tudo que nós fomos feitos. A gente não participou do nosso processo criativo, nossa natureza foi feita pela nossa mãe, nosso pai, nossos padrões, né? Nós não escolhemos aonde nascer conscientemente, vamos dizer assim. Talvez do outro lado sim, né? Mas imagina que a gente não vê tudo que nós somos feitos. Mas não quer dizer que não esteja ali, né, gente? As emoções, a gente também não vê. O som da nossa voz, a gente também não enxerga. Mas nós estamos nos comunicando agora mesmo com esse som invisível. Quer dizer o que é isso? Existem padrões e corpos que nós não vemos, certo? E para cada corpo desse, gente, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, búdico, átmico, emocional, vamos dizer assim, espiritual, para cada corpo desses existe um padrão, uma vibração. Quando nós estamos 100% inteiros, satisfeitos, a vibração está no lugar certo, no corpo certo, certo? Quando a gente não está bem, é porque a vibração daquele padrão, daquele corpo não está correta, não está natural. Gente, isso aqui, quem está na aula hoje, eu já vou dar um spoiler da próxima aula. Esse assunto é um assunto muito profundo, muito científico, tá? Esse é um assunto do futuro. Vocês que estão aqui comigo, quem tá conhecendo hoje esse assunto vai se surpreender para onde nós vamos com esse assunto dos chakras, dos 7 corpos, do espiritual, a tecnologia por trás do ser humano. Vocês vão ficar chocados. E eu que estudo isso faz 15 anos, 20 anos quase, estou chocada com o rumo que esse assunto está tomando. Imagina quem está conhecendo hoje, tá? Imagina quem está vendo hoje pela primeira vez esse assunto. É fantástico. E vocês vão ficar mais ainda abismados e abismadas com o futuro desse assunto aqui. Tanto da reprogramação, quanto do desenrolar do ser humano para o futuro. Nós vamos ter tudo isso aqui por máquinas, tá, gente? Já existem essas máquinas que medem os nossos corpos e nos ajudam a deixar tudo isso em equilíbrio. A primeira máquina foi feita na Rússia e agora já está se espalhando. Eu só quero um aplicativo no celular, para mim já vai estar bom. Que bom seria, né? Já em 2024. Então, queridos, é o seguinte, vamos dar sequência. Imagina que você não vê essa totalidade dos seus corpos, né? Mas tá tudo aí em você, tá? Deixa eu só deixar mais gente aqui. Vamos ver quem está chegando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá travando um pouquinho, né? Deve ser o meu sinal aqui, mas eu já retomo, ó. Isso. Retomando aqui, então, para vocês, tá? Agora, eu quero colocar um vídeo para vocês assistirem comigo. Então, vejam só. Aqui eu já vou dar play para a gente assistir esse vídeo. Vocês vão ver que realmente
Tá em tudo esses padrões. E é medido, tá, gente? Não é uma coisa inventada. Isso só é observado. Nós só observamos isso. Cientistas, os neurocientistas, né, as pessoas que estudam, a gente só observa. Vejam comigo esse vídeo. Gente, depois eu mando para vocês o áudio, porque como tá travando, deve ser o sinal aqui, tá? Deixa eu pedir se vocês me escutam bem. Estão me escutando bem agora? Então eu vou. Ótimo. Depois eu mando no grupo para vocês esse vídeo, que ele tem mais um pouquinho. Mas ali dá para a gente perceber o quê? Dá para a gente perceber quanto padrão a natureza cria, né? Então, nós somos feitos desse padrão, tá, gente? Nós somos feitos desse padrão natural aqui, chamado número de ouro, né? Esse número de ouro, ele está na música, ele está nas células, ele está no DNA, ele está no crescimento do 0 aos 7 anos, ele está na arquitetura, nos padrões de beleza. Sabe aquele rosto simétrico que todo mundo quer ter agora com a harmonização facial? É por causa desse número, gente. Porque nós buscamos a simetria, nós buscamos a perfeição, entre aspas, né? Porque também a gente nem é educado a buscar a perfeição. Quanto que nós somos feitos da perfeição. Nós somos feitos do número e do código de Deus. Né? Quem está por trás disso tudo? Aquilo que chamamos de Deus. E que também, se você é muito religioso ou muito religiosa,
você vai ficar apenas com as histórias de Deus, né? Se você é mais científico, mais estudioso, mais investigador, você quer saber todas as verdades, não deixa de ser religioso, não deixa de ser espiritualista, né? Mas você já quer mais respostas para encontrar o que tem por trás desse código de Deus. Quando você começa a questionar, você já começa a entrar nessa espiral aqui, nessa espiral dourada, né? Então, a gente tem que estar nessa ordem natural para se sentir bem, gente, para estar em harmonia, se sentir belo, bela, saudável, cheio de energia, certo? Nós fora dessa ordem natural, nós estamos doentes, em busca de corrigir. E lembra comigo que eu falei antes para vocês? Quando a gente corrige, a gente já está dentro de um padrão artificial, tá? Por isso reprogramação, tá, gente? Porque não adianta você corrigir, não adianta você tomar um remédio para dor no estômago. Vai passar na hora, certo? Mas não vai causar, não vai atingir a causa, não vai melhorar a causa, não vai atingir a origem desse padrão. Vamos pegar um exemplo, essa questão da dor de estômago, né? Quantas pessoas têm dores ou no pulmão, ou sempre no pulmão, ou sempre na garganta, ou sempre no estômago, ou sempre no intestino, nas costas? Por que a mesma pessoa tem a mesma dor ao longo da vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí tem a ver com isso aqui, né? Com o corpo. Aonde está aquela ferida? Aonde está aquele padrão que deve ser corrigido? Em qual corpo? Em qual chakra? Em qual glândula? Em qual órgão? Né? Por isso, gente, que sempre olhar para o ambiente. Sempre olhar para o ambiente, né? Aqui, essa pirâmide, ela é uma pirâmide antiga, né? Ela é uma pirâmide que vocês podem encontrar, mas eu trago essa pirâmide hoje de uma maneira bem mais moderna e mais ampla, que é as 7 linguagens naturais, que é a minha teoria, a minha síntese desse conhecimento todo, de uma maneira com neurociência bem simplificada, tá, gente? Que até uma criança consegue entender que em cada ordem, em cada cor dessas aqui, nós estamos no desenvolvimento. Também tem a ver com os chakras, é a linguagem dos nossos chakras, dos nossos corpos, as 7 linguagens naturais, e nós não temos como escapar disso, tá, gente? A gente não escapa da ordem natural. A gente simplesmente pode perceber e aproveitar melhor a viagem, né? Você pode criar mais a sua realidade se você perceber os padrões em cada fase do seu desenvolvimento. Se você não percebe, você não cocria. Você é simplesmente levado pela ordem artificial, vamos chamar assim, né? Então, existem 2 ordens para nós estarmos, gente. A primeira ordem é a natural, que é o nosso desenvolvimento natural. E a outra ordem é a desordem, né? É a nossa busca pelo natural, é a nossa busca pelo crescimento pessoal, pela harmonia, pela beleza, pelo se sentir bem. Tudo isso é natural, faz parte da nossa natureza e das nossas buscas naturais. Gente, você querer ser bonita, bonito, não tem nada a ver com padrão social, tá? É natural você buscar a saúde para o seu corpo, a saúde para o seu rosto, a saúde para a sua vida. Você buscar melhorar de trabalho, sair de um padrão que você está ali. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi uma história essa semana passada, foi antes de sexta-feira. Eu vi uma história de uma pessoa que queria melhorar de vida, mudar de trabalho, mas ela não fazia porque a família não queria. A família, quando ela ia mudar de trabalho, a família, a própria mãe e pai sempre botavam essa pessoa para baixo. Por que que os próprios familiares, às vezes, que são pessoas amadas, queridas, por que que são as primeiras pessoas que não ajudam diretamente o crescimento de alguém? Vocês já viram isso?
Por que às vezes quem mais está próximo é quem não te motiva, não te ajuda, não te apoia, não elogia? Por causa dos padrões artificiais, tá, gente? Então, quando você começa a perceber o seu ambiente, que nem aqui, quando você começa a perceber seu ambiente, os limites do seu ambiente, as oportunidades do seu ambiente, só depois você começa a agir, a mudar seu comportamento. Não tem como mudar antes, tá? Por que muita gente quer fazer algo e não consegue? Seja mudar de trabalho, ou seja ir para academia todos os dias, ou ter uma amizade real, uma amizade boa com alguém. Como é difícil às vezes, né? Por quê? Por causa dos ambientes artificiais, das formas de vida artificiais, dos padrões artificiais, do comportamento artificial, da identidade artificial, valores, crenças artificiais, né? E não podemos deixar de dizer, espiritualidade também é artificial, tá, gente? Quantas pessoas aí são curadores e curadoras, e na verdade as pessoas estão ruindo, né? Não estão bem, nem com a família, nem com o filho, nem com nenhum lugar, mas são curadores e curadoras. Ou seja, não adianta a gente ficar preso em sistemas artificiais querendo ter uma vida boa e natural e prosperar e abundância, porque a prosperidade real e a abundância são naturais, né? Veja essa imagem comigo. Olha a natureza. Gente, a natureza, ela só expande. Ela só expande. E nós somos seres que só expandimos. Quando a gente sabe fazer, né? Vamos fechar essa janela barulhenta aqui. Ó, olha o poder do ambiente, né? A gente está aqui e tem que fechar a janela, porque o ambiente atrapalha, o ambiente estimula, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Ó, já vimos muita coisa aqui. Já vimos que nós sabemos tão pouquinho da nossa vida, somos conscientes tão pouquinho. E somos muito mais, a nossa identidade, né? A nossa consciência, ela é muito mais daquilo que a gente. Voltando aqui, a nossa consciência, ela é muito mais daquilo que a gente enxerga na gente mesmo, né, gente? Então, a pontinha do iceberg é a nossa vida. E tudo aquilo que a gente tem para fazer, tudo que você tem na sua vida para conquistar toda a sua sabedoria, está tudo aí. Está tudo reunido no seu inconsciente. Toda a sabedoria, todas as suas vivências, toda a sua inteligência, todas as suas habilidades. E muitas vezes, porque você está vivendo na pontinha do iceberg, você não acessa essa totalidade que você é. E aí que moram os problemas, aí começam os padrões, tá, gente? Repetições que você não quer, que trazem dor, que trazem frustração, ansiedade, medos, medo do fracasso, medo de arriscar, medo de tentar um novo, né? Se você vive na pontinha do iceberg, você vai ver que a sua vida repete, repete, repete. Às vezes são relacionamentos repetitivos, às vezes são trabalhos que são iguais, que não muda, né? Você vai de um trabalho para o outro, mas é o mesmo trabalho às vezes e não mudou nada, nem o salário às vezes muda, e você não cresce, você fica esmagado nesse ambiente, né? Então, gente, o meu convite para vocês é sempre, sempre expandir, aprender a se abrir. Na aula passada eu falei para vocês, nós temos que aprender a acessar nossa energia interna, acessar o nosso corpo mais profundo e o nosso inconsciente. E é possível, cada vez mais fácil de fazer isso. Lembra que uma vez esse conhecimento era iniciático. Agora, eu não acho que esse é um conhecimento que deve ser aberto assim, né? Ele tem que ser conduzido. Por isso que eu preparei as 8 aulas para vocês e eu tenho depois os programas mais avançados, porque não é um conhecimento que a gente aqui resolve em uma horinha. Não é uma dica. Isso aqui é muito profundo, tá? Então, não deve ser aplicado nada sem condução.
Nenhum grande mestre, nenhum grande cientista vai trazer para vocês uma coisa para vocês já saírem aplicando em vocês e nos outros. Imediatamente, né? Isso é tudo balela, tá, gente? Isso é padrão de curso digital. Saiam dessa mentalidade. Nós temos que entender o seguinte: o que é um bom trabalho? O que é uma boa aula no digital hoje, né? Como eu faço cursos no digital. É você ter a condução para um conhecimento mais profundo. E não assim, imediatamente vamos lá acessar tudo, você está iniciado, pronto, já pode sair dando aula. Não é assim que funciona, porque isso é muito artificial. E esses conhecimentos, eles estão muito bagunçados, tá? Hoje eu trouxe para vocês dos padrões. Esse conhecimento aqui, ele é um módulo inteiro dentro da nossa mentoria. Só esse aqui, só esse dos 7 corpos, né? Imagina o resto todo. Porque não é bem assim. Só vai ali, dá uma olhadinha, é isso, 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 então entendi. Não é assim que funciona. Nós temos que vivenciar o conhecimento no corpo, para que ele esteja lá dentro do subconsciente, tá? Se você só recebeu a informação agora, o que acontece? Só gravou no consciente. Depois, amanhã, depois você vai esquecer, porque não foi vivido no corpo. E para viver no corpo, gente, é mais profundo, envolve exercícios, envolve uma prática, né? Uma vivência. Não basta só ler, a gente tem que vivenciar no corpo, tá bom? Então, nós estávamos aqui, ó, vendo que o ser humano, ele está cheio de padrões, ele está cheio de corpos, ele está cheio de profundidade, que nem ele sabe. Nem ele sabe, nem ele percebe. E como é que ele vai melhorar de vida se ele nem sabe a origem dele mesmo? Do que ele é feito? Como ele mantém a sua vida, a sua energia? Gente, um outro tipo de padrão, um pouco mais complexo, é o fractal. O fractal é muito falado na espiritualidade que nós somos, que nosso corpo aqui, ele é um fractal de um espírito, do nosso eu espiritual em outra dimensão. Certo? Não sei se você já ouviu falar disso. Mas vamos pegar aqui um fractal que você vai poder visualizar, tá? É um padrão que faz uma forma, tá? Então, um padrão geométrico nem sempre ele é regular, às vezes é irregular, mas ele continua se repetindo infinitamente na natureza. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que está escrito aqui, o floco de neve, né? Nenhum floco de neve é igual ao outro. Mas se você olhar para a pontinha do floco de neve, é igualzinha a ele inteiro, certo? É como a raiz de uma planta. Se você olhar para uma raiz da planta bem pequenininha, você vai ver que depois ela tem a média, a maior, até chegar na raiz maior, e ela se repete como se fosse a mesma forma. Nós chamamos isso de fractal, né? E os nossos chakras, as nossas glândulas, as nossas células também são fractais de um todo maior. O que é isso, tá, gente? Essa é a parte mais complexa, mais profunda dos padrões. Por quê? Esses fractais, eles estão no nosso comportamento, na nossa comunicação, no nosso corpo, na nossa vibração, na nossa mente, na nossa linguagem artística. O que é a linguagem artística? É a sua organização. Então, a maneira que você se organiza dentro de você é um fractal, é um espelho. O fractal é um espelho, tá, gente? A maneira que você se organiza dentro, na sua mente, também é a maneira que você se organiza fora. Também é a maneira que a sua saúde está. Também é a maneira que você se comunica, vibra e também trabalha. Tudo é um fractal da mesma coisa. Certo, gente? Tudo é um espelho. E existe esse espelhamento em tudo na nossa vida, como aqui, né? As coisas elas vão se repetindo. Você mesmo lá dentro, lá, todo o iceberg vai se repetir em outras linguagens. A sua vibração vai estar no seu corpo,
que vai estar no seu verbo, que vai estar na sua leitura do mundo, no seu comportamento, na sua escrita, na sua forma de se organizar e pensar sobre a vida. E esta é a ordem natural, gente. Se você estiver hoje precisando alinhar qualquer coisa na sua vida, lembra desta ordem natural. Porque aqui você vai ter os seus degraus, os seus pilares. Qual é o pilar que você tem que melhorar? Qual o pilar da sua vida que você quer expandir, que você quer crescer? Se for no trabalho, é o intelecto, tá bom? Vocês estão vendo que o adulto, ele tá lá em cima, no roxo, né? Por quê? Porque o adulto já passou por todas as fases. Agora ele usa de todas essas fases. Ele aplica. E se ele não aplica é porque não desenvolveu, tá, gente? Nós temos muitos adultos, inclusive no nosso grupo, que pediram para que eu falasse sobre comunicação verbal. Como é difícil falar em público. Como é difícil soltar o verbo. Falar o que a gente pensa, falar o que a gente acha, se posicionar no trabalho, na vida social, na vida familiar, né? Como é difícil você se posicionar. É linguagem verbal. Vocês estão vendo? É linguagem verbal. Então, para eu melhorar na linguagem verbal, a gente tem que acessar outras linguagens, tá, gente? Não é só exercitar o verbal. Você tem que aprender a criar o verbal. Como você criou o verbal? E aí entra a reprogramação, tá, gente? Por isso que o meu convite para vocês é sempre para mergulhar na sua pirâmide, no seu eu natural, na sua mente natural. Porque é só ali que você vai ter controle. É só ali que você vai ter realmente uma mudança real, transformadora. Senão você vai que nem a mãe que tentou levar a filha cheia de birra na benzedeira, né? Precisando tratar o ambiente dentro de casa, o comportamento familiar com a criança, levou lá fora na benzedeira, porque imagina que ia ser ela o problema, né? O ser humano não está acostumado a perceber que cria suas dificuldades, seus problemas, e que vive num padrão. Como é que então a gente vai fazer, né, gente? Olha só. Essa frase aqui me marcou muito essa semana. Eu sempre trago frases que estão vibrando para mim, para vocês, tá? Mas essa aqui, na última aula, na última semana, a gente falou sobre energia, né? Como o nosso cérebro gasta muita energia. E, gente, na nossa busca humana por melhoria de vida, melhoria no trabalho, reprogramar nossa vida para algo superior, né? Algo bom, digno de ser vivido, a gente busca consciência, certo? Mas olha o que esse biofísico fala. Ele estava estudando a energia mental dentro do cérebro. E ele percebeu, tem todo um estudo desse cara, fantástico. Ele percebeu que as pessoas mais conscientes, elas tinham uma energia melhor no cérebro. Elas tinham um fluxo de energia maior no cérebro. Elas organizavam melhor as coisas na sua vida. Então, a relação dele é, quanto mais consciência, mais energia eu tenho no cérebro. E lógico que no corpo também, tá, gente? E aí vem com a nossa primeira aula, né, que eu trouxe para vocês. Não adianta você tentar mudar a sua vida se você não tem energia, tá? Então, o primeiro padrão que você tem que olhar na sua vida é qual é a qualidade da sua vida e da sua energia. Se você não tem energia, como é que você vai mexer na sua vida? Como é que você vai fazer algo novo, algo difícil, algo que nunca fez? Organizar, planejar, focar, estruturar a sua vida, seu trabalho. Não tem como sem energia de qualidade, tá, gente? Por isso que hoje nós temos, todo ser humano hoje tem que se reprogramar para sair do artificial e entrar num sistema melhor, com mais energia, com mais visão, com mais clareza, para poder criar e participar da criação da sua própria realidade. Senão, vai estar sempre dependendo de uma benzedeira, coitadas das benzedeiras. Hoje eu peguei a benzedeira de exemplo, né? Mas o que é a benzedeira, né, gente? No sentido que eu venho a falar. É o remedinho. Você vai lá e toma um paracetamol para dor de cabeça, né? Mas por que deu a dor de cabeça?
É essa a questão, essa é a pergunta, é o porquê das coisas. Aí a gente começa a participar da criação da própria realidade, gente. E para treinar essa visão, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos conhecendo coisas novas, conhecendo a origem do corpo humano, da mente humana, da energia, das emoções, das dificuldades que nós temos. A gente tem que treinar a nossa visão, abrir, literalmente abrir a nossa visão, nosso terceiro olho, para olhar para a realidade que nós somos criadores. Imagem e semelhança. Nós somos um fractal de Deus. E como fractal de Deus, nós criamos as coisas. Criamos a nossa vida, criamos a realidade, criamos o futuro das pessoas, né? Com nossos serviços e nossos produtos, nós podemos mudar o mundo, mudar a realidade das pessoas ao nosso redor e fazer todo mundo prosperar nessa vida. Certo? Que coisa linda. É um grande propósito que nós temos aqui na Reprogramação Ômega, na mentoria Ômega, eu e a minha equipe, com vocês, que nós possamos ser co-criadores da nossa realidade, do nosso trabalho, da nossa saúde e mudar a vida das pessoas, nos tornando melhores, nos tornando pessoas reprogramadas, naturais, expandidas, despertas. Gente, é fantástico ter um propósito e começar a criá-lo diariamente. Você muda totalmente a sua vida, sua realidade, suas emoções, seu bem-estar. Você acorda de manhã com energia para fazer tudo acontecer. E se você está num outro padrão, que você não é co-criador da sua vida, você não vai ter essa energia de manhã. Você vai estar mais cansado, mais indisposto, mais chateado, não, sem satisfação, sem autoestima. Perceba os padrões. Não é normal viver triste, não é normal ficar chateado, não é natural. Em alguns momentos, ok, faz parte, mas sempre, todos os dias, já é um padrão artificial, já são repetições artificiais. E é disso que nós não podemos nos acostumar e naturalizar padrões de sofrimento, de dependência e de conserto. Tá bom? Gente, é fantástico a gente poder abrir, se reprogramar, se aprofundar nas nossas leis, né? E como eu coloco aqui para vocês, ir tirando a venda dos olhos. Ir tirando a venda dos olhos, porque se nós não percebemos os padrões da nossa vida, de que somos feitos, a gente está vendado. Existe, assim, um óculos escuro que você não sabe nem qual é o norte da sua vida, né? E a gente sempre convida vocês, gente, para se reprogramar para a mente ômega, que é uma mente saudável, próspera, que não pensa apenas em si mesmo, pensa no todo, pensa na família, pensa na sociedade, pensa no mundo. A gente está aqui também para despertar, né? Qual é o nosso papel nesse mundo? Mas primeiro, a gente tem que estar bem. Primeiro, a gente tem que estar alinhado, consciente, próspero, abundante, cheio de energia, para poder cuidar e passar isso para os outros. Então, esse é o nosso convite, né? Que vocês possam se reprogramar. Quem quiser pode entrar no nosso programa avançado de desenvolvimento pessoal, né? É só entrar em contato com a gente ali no grupo, com a nossa equipe, que vocês vão estar sendo muito bem atendidos, tá? Com todo amor e carinho, para que vocês possam estar se reprogramando o mais rápido possível, estar vivendo essa nova fase, uma vida organizada, uma vida que você começa a perceber os padrões assim que eles iniciam. Então, é muito importante você nem esperar para que os padrões artificiais ocorram, né? Você começa a perceber, depois de ter aprendido sobre os padrões, você começa agora a perceber quando eles começam a acontecer, que padrões você não quer mais na sua vida, que padrões que nem é seu, mas é do seu ambiente, ou é dos seus ancestrais, da sua família, e não cabe mais no seu mundo isso e você quer alterar. Então, tudo que nós vimos hoje,
todas essas aulas, essas lâminas sobre os padrões, é para que você consiga perceber que está no seu alcance mudar de vida, fazer a sua realidade, ser co-criador e co-criadora, tá? Porque esse é o grande despertar, gente. Isso é se tornar consciente. É você tirar um pouco do peso do mundo, né? E você perceber que depois de amadurecer, nós amadurecemos essa região ao longo do tempo, nós nos tornamos conscientes e co-criadores. E quando nós nos tornamos co-criadores, a energia, os padrões, tudo muda. Você passa a ser um agente criador na sua vida. E aí sim as coisas começam a mudar. Antes, é como se você não fosse dono da própria vida. E você sempre vai esperar por alguma coisa acontecer fora de você. Parece que é um programa artificial, né, gente? É um padrão artificial. Então, o que, que nós falamos hoje? Bem, nós falamos de várias coisas. Primeiro, que é um padrão. Existem vários tipos de padrões: padrões criacionais, estruturais, comportamentais, né? Padrão natural que cria nosso corpo, que nós podemos chamar de código de Deus, que é o número de ouro, nosso famoso pi, que está em tudo na natureza, né? Que mais? Que mais que a gente viu? A gente viu também como o ser humano é feito de padrões que não percebe e só vai perceber depois na fase adulta. O adolescente não percebe, a maioria dos adultos, infelizmente, também não percebem que a sua vida é um aglomerado de padrões, né? E depois, quando amadurece o córtex frontal, o terceiro olho que nós chamamos, a gente desperta, opa, eu posso mudar minha realidade. Eu vou mudar, eu posso, eu quero. E aí, só que às vezes, gente, isso é tarde demais. Então, o que que nós estamos falando, né? O que que nós estamos falando? Que depois de um certo tempo, se o padrão foi tóxico e de sofrimento a vida toda, essa natureza ela vai ter mais dificuldade de mudar. Ela vai ter mais dificuldade de continuar crescendo, porque ela já está oprimida, ela já não tem saúde. É claro que eu vou dizer para vocês, como uma boa neurocientista, que tudo se reverte, tá bom? Porém, também a gente tem que saber que quanto mais o tempo passa e quanto mais as pessoas ficam doentes, é muito mais difícil se recuperar, se reprogramar, se refazer, tá bom? Os tratamentos são cada vez mais complexos, quanto mais doença estiver instalada. Quer dizer o quê, gente? Nós vamos também, eu acabei de receber aqui, ó, a gente vai, quem não assistiu essa aula toda, a gente vai liberar essa aula inteira para quem não conseguiu ver. Então, quem quiser assistir de novo, a gente vai liberar para o nosso grupo, um dia só, acho que quarta-feira que sai, é sempre o William que libera. Então, toda essa teoria dos padrões é um assunto essencial para a sua reprogramação, para a sua cocriação da sua realidade, da sua saúde, porque, no fim das contas, reprogramar é para ter saúde, é para ter prosperidade, é para você se sentir com energia vital todos os dias, tá bom? É para você entrar num novo padrão de vida, de consciência, de iluminação. E não tem como entrar nesse novo padrão, nessa nova dimensão de vida, se você não olhar para os padrões, para as repetições na sua vida, para o que você quer mudar. Sergê, muito bem-vindo, querido. Muito bem-vindo. Deixa eu ver o que o Sergê escreveu aqui. A neuroplasticidade que só existia na infância mudou, sim. Temos uma mudança enorme sobre neuroplasticidade, gente. Sergê, muito boa sua colocação. Antigamente, e até não tanto antigamente, tá? Porque isso é uma coisa padronizada. As pessoas, elas acreditam, né? Que o cérebro mudava só na infância, até os 14 anos. É um tabu e um mito isso aí, gente. Depois, o que que acontece? Até os 14, exatamente. O que que aconteceu?
a neurociência foi investigando, olhando mais de perto, né? Percebendo os padrões, percebendo que não era para todo mundo. E a situação que nós temos hoje é a seguinte: em todos os cérebros, até o final da vida, a criação de neurônios, tá bom? Um idoso produz cerca de 200 neurônios novos por dia. Por dia. Não há só a morte de neurônios, como se acreditava uma vez. E que a neuroplasticidade você ia mudando só até os 14 anos, depois não mudava mais. Mas é que, gente, vamos pegar lá a origem, né? Antigamente, a estimativa de vida era, bota lá no Egito, 20 anos, depois foi aumentando 30, 40, 50. Hoje, a nossa expectativa de vida, ela é enorme, perto de como era. Então, isso também mudou. Imagina comigo hoje um idoso produzindo 200 neurônios novos por dia. Imagina a neuroplasticidade, né? Então, hoje a gente tem na neurociência, esse tabu está quebrado, a gente faz neuroplasticidade todos os dias, porém nós gastamos neurônio para fazer neuroplasticidade. A gente consome, né? Consome muita energia e tem que produzir. Sim, teu pai está produzindo neurônio ainda. O pai do Sergê, gente, ele é neuro o quê, Sergê? Neurocirurgião? Eu não me recordo se o seu pai é neurocirurgião, mas eu sei que é um apaixonado também, né, pelo assunto, neurocirurgião, um apaixonado por esse assunto, com certeza, e ele está produzindo neurônios, sim, com 80 anos, doutor em neurociência. Quero seu pai aqui comigo, para conversar sobre essas coisas. Maluco, maluco, é. A gente fica fora. Você começa a se aprofundar em ser humano, gente, é isso aí. Você começa a entender como é que as peças vão começando a se encaixar, né? O que eu preciso para o meu cérebro expandir, continuar crescendo até os 80, 100 anos? Opa, a neurociência já dá o norte para nós. Mas, assim, eu também tenho que falar para vocês que todos esses conhecimentos, eles precisam vir para a prática. Então, nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Se a gente sabe ali, como o Sergi colocou, que nós mudamos assim que nós decidimos, a gente tem que entender como. E para quê? Qual é o novo padrão que eu quero mudar? Qual é o novo padrão da minha vida? Né? O que eu quero agora? O que eu preciso? Gente, por isso que a ordem natural, aquela pirâmide que eu mostrei para vocês, da ordem natural, ela é fantástica. Porque a partir da ordem natural, que a gente começa a se reprogramar. Né? Então, lembra ali comigo, primeiro a gente viu essa pirâmide, né? Do nosso inconsciente, consciente e inconsciente. Então, aqui a gente também consegue olhar para a nossa vida, para o nosso ambiente. Né? Onde nós vamos mudar? Primeiro o ambiente, depois do comportamento, depois as capacidades, depois, lá no fim, a identidade, né? E aqui você começa a pensar dentro dessa estrutura de mudança. O que é que eu preciso mudar? Bom, eu preciso mudar minha comunicação verbal, eu preciso mudar minha organização artística, eu preciso mudar minha mente, né? Minha vibração, meu corpo. O que é que eu preciso mudar? E a partir disso, gente, a gente começa a entrar em novos sistemas de vida. E esse é o nosso convite aqui na reprogramação para vocês, tá? Para que vocês consigam ter uma vida saudável, próspera, abundante, de acordo com as modernidades, com as tecnologias que nós temos aí para nos ajudar. Então, não é se isolar do mundo tecnológico, do mundo artificial, da Matrix. É a gente saber viver isso da melhor forma possível. Saber estar nesse mundo com tudo que ele tem e conseguir viajar, ser um viajante nesse mundo, se mantendo saudável, prosperando, criando grandes coisas, né? Se realizando como pessoa e continuando a crescer.
continuando a crescer, porque nós precisamos crescer. Ser humano é natureza, gente. Natureza tem que crescer, tá bom? Eu vou abrir para vocês conversarem comigo. Quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, comentar, dar exemplos, pedir qualquer coisa, todas as perguntas são muito bem-vindas, tá bom? Podem me chamar, gente. Só levantar a mão e abrir sua câmera. Vamos lá, gente, vamos nos comunicar. Eu estou com um chimarrão aqui, e vocês? Vanessa está por aí, Marisa, Sandra, Eduarda, Sergei, Giovana, William. Boa noite! Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom, querida? Como é que tá a reprogramação para ti? Nossa, fantástico! E essa aula hoje, assim, ó, meu chapéu! Serviu bem? A gente veio visita aqui uns minutinhos, eu tive que pausar, eu tava morrendo aqui, eu disse, vai embora, preciso escutar. Aí tu disse, vai estar gravada, eu disse, ai, aleluia. Vai estar gravada para replay, porque a gente tem que... Gente, nós temos que estudar muito esse assunto. Esse é um assunto que eu vou indicar um livro para vocês, tá? Vocês que são estudiosos como eu, vocês que estão aqui são estudiosos como eu, tá? Então, vocês podem encontrar toda essa explicação que eu dei para vocês, do código secreto, código de ouro, né, que está em toda a natureza nesse livro aqui, ó. O código secreto, eu posso mandar para vocês também. É super indicação, porque aqui ele fala da fórmula misteriosa que governa a arte, a natureza e a ciência. Então, gente, esse não é um assunto novo, mas é um assunto muito pouco compreendido e menos ainda praticado, tá? Os padrões estão em tudo. E por que então que a gente não utiliza disso na educação, na prosperidade, no trabalho, na sociedade? Porque não é tão fácil, nós estamos inseridos nos padrões, né? Vani, e aí como é que tá essa reprogramação, minha amiga? Cada dia mais fantástico, né? Muita força, muita confiança, a energia é outra, com certeza. Muito E aí bom. isso vai ligando pontos. Hoje eu estava assistindo o audiobook do outro livro, da Profecia Celestina, e assim, a insight. É um negócio assim, é o que tu falou, né? O como a gente conseguiu viver até aqui sem compreender certas coisas, assim, tipo, deixa a vida me levar para onde for e tá tudo certo. A natureza, ela é extremamente benéfica com a gente, né? Deus, a natureza, do que somos feitos, essa energia cósmica maravilhosa. A gente veio até aqui sem fazer uma única célula da gente mesmo. Então, a consciência que tem por trás dessa vida, né, gente, ela é fantástica. E para nós entendermos isso, nós temos que nos juntar. A gente tem que trocar muita experiência, a gente tem que crescer junto. Essa é a proposta hoje dos cursos, dos grupos, das comunidades, né? Porque em comunidade, em ecossistema, a gente cresce junto e expande. Quer dizer, nenhum ser natural cresce sozinho, nenhuma arvorezinha cresce sozinha. A gente precisa do todo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora. Crescendo, estudando, nos reprogramando, nos aperfeiçoando para fazer o todo expandir. Oi, Joaquim. Oi. Para fazer esses bonequinhos expandirem, né? Essa nova geração vai chegar com tudo, né? Porque imagina se a gente já tá com essa abertura de consciência. Exatamente. Eles não vão sofrer um terço do que precisou sofrer, né? Essa que é a ideia, Vanessa. Eles não precisam passar por metade dos padrões negativos, né? Tóxicos que vieram até aqui, que existem, né? Exatamente. O conhecimento tem que ser praticado, a gente tem que passar. A gente tem que passar, viver e passar, né, gente? Deixar um legado, não deixar só um legado. existir aqui, ir embora e deu sem ter feito nada, né? Só trabalhando e pagando conta. Exatamente. E às vezes parece que o ser humano não deixa legado, mas ele sempre deixa.
Sim. Ele sempre deixa, só que ele também não percebe que deixa um legado, deixa um rastro, nem que seja no DNA, né? Nem que seja negativo, né, Júlia? Nem que seja negativo. É exatamente. Muito bom. Gente, muito bom, Vanessa. Obrigada, querida. Mais alguém, gente? Mais alguém? Comentem, conversem. Essa casa é de vocês. Gostaram da aula hoje? Sergê entrou bem no finalzinho, mas se você puder assistir, Sergê... Eu fiquei tão chateado com isso, porque hoje a pequena demorou a dormir mais, sabe? Então, hoje foi complicado. Tudo certo, querido. Se Mas, você puder assistir... mas eu peguei o finalzinho, eu consegui pegar alguma coisa e tal, mas eu assisti tudo, com certeza. Com Claro, a certeza. gente E disponibiliza o aproveitando link. o gancho da Vanessa, né? Tem uma frase muito boa do Titã. O acaso vai, como é que é? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Então, agora, O acaso vai. tomando. É bom a Exatamente. gente tomar o rumo, né? Tomar o rumo, Sergê. Travou um pouquinho aqui a sua câmera. Com certeza. É isso aí. É esse o nosso convite. Vamos juntos, vamos juntos. Beleza. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Venha sempre. É isso aí, Vanessa. O acaso vai quanto eu andar distraído, só para quem não se reprogramar. Gente, chega um ponto que a gente não quer mais ficar distraído, né? A gente não quer mais se distrair, já não tem mais graça. A gente quer viver a abundância, a consciência, exatamente. Muito bom, gente. Eu agradeço a participação sempre de vocês. Vamos espalhando isso. Primeiramente, vamos nos tornando, nos reprogramando, fazendo do nosso dia a dia momentos divinos, momentos únicos, melhores, conectados com a nossa energia natural, né? Organizando aquilo que está no nosso alcance, fazendo todo dia o melhor dia da nossa vida. Pode falar, Sergê. Só para eu me programar e colocar na agenda aqui, já tem uma programação, Júlia, de todos os dias, Temos. porque eu lembro que vocês tinham falado, né, de uma agenda, mas, nossa, é tanta informação que eu fiquei meio boiando aqui essa semana, já está Tranquilo. começando a loucura. Sim, a gente tem a agenda, Sergê, que é segunda-feira aula ao vivo, gratuita, para o nosso Uhum, grupo, só para o grupo. Depois, na aham, terça-feira, a gente continua o assunto no podcast, no Mindcast, na terça-feira. Então, amanhã nós vamos sim, dar continuidade nesse assunto, daí no canal do YouTube, trazer mais informações, mais exemplos, nomes famosos da história, que a gente sempre traz para poder ressaltar o tema, né? E na aham, sexta-feira, o horário do Mindcast, Sandra, é 19h19, às 7h19 amanhã. Então, vocês uhum. manda no grupo também para vocês. Ah, não, ótimo. E, Isso, e, e, E sobre o livro que você mostrou, você consegue passar o nome e o autor certinho pra gente no grupo? consigo sim, vou mandar para você. É um livro fantástico e também eu acho que ele 2020, deve ser 2020, não é muito antigo não, é bem recente. Na Não. sexta-feira, gente, eu vou mandar para vocês como se fosse o resuminho da semana, para que vocês tenham um final de semana. O William colocou, é um dos mais atuais do assunto, exatamente. Muito bom. Na sexta-feira, a gente faz um compilado da semana. Por quê? Porque como são assuntos que vão ser trazidos em 8 semanas, é importante a gente vivenciar durante a semana esse assunto, que nem essa semana vai ser padrões e a percepção dos padrões da nossa vida. O que que eu devo mudar? O que que eu devo permanecer? O que que eu preciso expandir, né? Nós vamos estudar profundamente os padrões. Na sexta, o compilado e o resumo, para que fique bem vivido, bem digerido para vocês. Depois, semana que vem, começa outro tema. E a gente está na terceira semana, certo, CG? Ok.
Estamos na Obrigado. terceira semana. Maravilha. Acompanha sempre. Tá, Gente, obrigado. imagina, que agradeço. Fiquem bem. Um super abraço, uma ótima noite. Começando a semana com o cérebro quentinho já de informações. E muito obrigada pela presença de vocês.